Jornal da Manhã. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Ex-prefeito Mário Hildebrand é convocado a depor na CPI do esgoto de Blumenau. É o terceiro ex-prefeito a comparecer na comissão. Ontem, representantes da Funasa prestaram esclarecimentos. E 2 meses após repasse, Complexo Esportivo SESI segue sem melhorias. Verba federal de mais de 7 milhões de reais é confirmada. Blumenau inicia a licitação de obras em ruas afetadas pelas chuvas de 2023. O dinheiro só será liberado depois desta etapa concluída. Esse primeiro lote contempla 6 ruas que já têm projetos prontos e ajustados. Ministério Público de Santa Catarina investiga brigas e possível caso de racismo em jogo entre Avaí e Remo na Ressacada. E fique atento, Detran alerta para golpes que simulam suspensão da CNH. As fraudes chegam por mensagens de celular, e-mails e até WhatsApp. Mais de 783 mil veículos devem passar pela BR-101 no trecho de Santa Catarina durante o feriado. Lula sanciona a lei que proíbe linguagem neutra na administração pública. Você vai saber também o que abre e fecha no serviço público durante o feriado da Consciência Negra. E Blumenau abre oficina de graça para capacitar pessoas com deficiência na produção de bolachas de Natal. Ainda, CDL Blumenau realiza Feirão Limpe Seu Nome de 8 a 12 de dezembro. E Gaspar envia doações para a cidade paranaense devastada por tornado. E daqui a pouco tem a previsão completa com os meteorologistas do Alerta Blue. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado na 88,7 FM. 7h05, 7h05. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda pelo aplicativo Panflix. Siga também o @Jovem Pan Blumenau nas redes sociais. Sete horas, 5 minutos. 7h05. E a CPI do esgoto na Câmara de Blumenau aprovou a convocação do ex-prefeito e atual secretário de Estado da Defesa Civil, Mário Hildebrand, do PL, para prestar depoimento. A decisão saiu depois de uma votação apertada, com empate em 2 a 2. Coube ao presidente da comissão, Diego Nazato, do Partido Novo, dar o voto de desempate e ele decidiu pela convocação. Ouça o momento da votação. A princípio, então, é intimação para a próxima terça-feira às 10 da manhã, mas sujeito à alteração, tá, senhores vereadores? Como vota, vereador Flávio? Eu voto sim para intimar. Vereador Egídio? Voto contrário, presidente. Vota contrário? Eu voto contrário também, senhor contrário presidente. Também? Olha, presidente, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão técnica aqui, mas eu vou votar favorável porque eu votei favorável na chamada dos 2 prefeitos anteriores. Então, para manter a condição que eu acredito aqui, eu voto favorável. Perfeito, meu voto também é favorável, então requerimento de intimação aprovado. Com isso, Hildebrand deve comparecer à reunião na próxima terça-feira, dia 25 de novembro. Ele é o terceiro ex-prefeito chamado pela CPI, que já ouviu o João Paulo Kleinubin e também Napoleão Bernardes. Nazato acredita ser essencial o depoimento como parte das investigações da CPI. Bom dia, vereador. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. A necessidade de ouvir o ex-prefeito Mário Hildebrand é para seguir com a lógica de ouvir os ex-prefeitos, assim como a gente já ouviu o João Paulo e ouviu o Napoleão, da oportunidade do senhor Mário Hildebrand falar a respeito da sua atuação na prefeitura junto ao contrato de saneamento. Ele vai precisar responder algumas questões, como, por exemplo, o porquê de ter decidido não aplicar uma redução tarifária em abril de 2024 de aproximadamente 2,6%, o que era uma decisão regulatória. E foi na gestão dele que foi feita essa decisão de não conceder a redução da tarifa de esgoto. Além disso, a gente precisa entender qual é a lógica por trás de construir, elaborar todo o teor do que viria a ser o quinto tema aditivo, essa solução de caminhão limpa-fossa, e optar por não assinar. Eu costumo dizer que toda a gestão do aditivo veio na época do ex-prefeito
Mário Hildebrand, e a assinatura propriamente dita, ou melhor, o registro civil do pai dessa criança veio na gestão do prefeito Egídio, mas quem concebeu ele de fato foi o ex-prefeito Mário Hildebrand. Então, a maioria dos vereadores membros da CPI entendeu que seria razoável, de bom tom, a gente dar a oportunidade do ex-prefeito falar, e a princípio a oitiva está confirmada para o dia 2 de dezembro, terça-feira, às 10 da manhã. A comissão foi criada para investigar possíveis irregularidades no contrato de concessão do serviço de esgoto em Blumenau, incluindo reajustes, aditivos e também a evolução da rede na cidade. E ontem também a CPI do esgoto ouviu representantes da Funasa sobre a suspensão de repasses do PAC para obras de esgotamento sanitário em Blumenau. Dos 4 convênios firmados em 2005, 2 foram concluídos e 2 ficaram pendentes após a concessão do serviço à iniciativa privada. A Funasa explicou que parte das redes e ligações previstas não foi executada e que as obras de estações de tratamento ficaram sem conclusão. Os convênios incompletos seguem em tomada de conta especial no TCE com ação de cobrança dos valores repassados. E Blumenau completou 2 meses desde que recebeu oficialmente o complexo esportivo do SESI. A área foi entregue pelo governo do estado no aniversário de 175 anos da cidade, com a promessa de revitalização e também de uso pela comunidade. Mas até agora, nenhuma intervenção significativa foi feita pela prefeitura. O espaço segue exatamente como estava no dia da entrega, sem reforma ou adaptações. Na época, o governador Jorginho Melo destacou o complexo como um patrimônio recuperado para competições, treinos e grandes eventos. E o prefeito Egídio Ferrari chamou o momento de sonho realizado. Só que na prática, o local permanece aguardando melhorias. Em nota, a Secretaria de Turismo e Lazer explicou que ainda falta o repasse de uma emenda parlamentar de 5 milhões de reais, que deve ser usada para iniciar as obras. A prefeitura afirma que, quando tudo estiver pronto, as secretarias de esporte e de inclusão da pessoa com deficiência serão transferidas para o complexo. Enquanto isso, o espaço tradicional, ponto de encontro esportivo da cidade, continua esperando pelas melhorias para atender a comunidade com mais segurança e conforto. 7h10, 7h10. E a verba federal de 7,4 milhões de reais foi confirmada. E agora a Prefeitura de Blumenau vai iniciar a licitação de obras daquelas ruas afetadas pelas chuvas lá em 2023. O repórter Maurício Catani conta quais ruas são e também os próximos passos. A Prefeitura de Blumenau recebeu a confirmação do empenho de 7.400.000 reais da Defesa Civil Nacional. É um recurso muito esperado e que vai permitir iniciar a licitação para as obras de reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes e deslizamentos de 2023. Com essa confirmação, o município já pode abrir o processo licitatório, que deve levar de 60 a 90 dias. O dinheiro só será liberado depois desta etapa concluída. Esse primeiro lote contempla 6 ruas que já têm projetos prontos e ajustados: Arnold Hemer, Walter Benner, Progresso, Lauro Zomer, Alvin Kegler e Laranjeiras. O secretário de Defesa Civil, Carlos Menestrina, comemorou o avanço e reconheceu a demora, mas disse que todos os entraves foram superados para que agora a reconstrução possa finalmente avançar. As 6 ruas já têm o recurso empenhado no montante de 7.900.000 reais, já inclusive à disposição, já com possibilidade de elaborar o processo licitatório, já startado pelo prefeito municipal, que pediu inclusive regime de urgência de forma especial para a condução desses processos licitatórios, para que quanto antes a gente consiga definir a empresa vencedora e iniciar os trabalhos de recuperação, já que são obras de extrema importância para a mobilidade urbana e para a segurança das pessoas na cidade de Blumenau. E a expectativa agora está no segundo lote de obras, que ainda aguarda análise da Defesa Civil Nacional. Nele estão as ruas Adolfo José dos Santos, Ananias da Silva e Germano Kratz Neto. Brevemente, se aprovadas, também devem entrar no cronograma de reconstrução. 7h12, 7h12. E o Ministério Público de Santa Catarina abriu 2 investigações para apurar a violência e uma possível situação de racismo que aconteceram no último sábado, durante o jogo entre Avaí e Remo, na Ressacada. Uma das apurações, na 29ª Promotoria, foca nas brigas dentro e fora do estádio. A promotora já pediu informações à Polícia Militar e também notificou a torcida organizada Mancha Azul para prestar esclarecimentos. A segunda investigação apura uma suspeita de xenofobia cometida
cometido por uma torcedora do Avaí contra torcedores do Remo. O Ministério Público quer identificar a mulher e saber quais medidas o clube pretende adotar. O Ministério Público reforça também que atua na prevenção e lembra da campanha Nossa Torcida é pela Paz, feita em parceria com a Federação Catarinense de Futebol para promover respeito e reduzir conflitos nos estádios. E fique atento, o Detran aqui do estado está alertando para golpes que simulam suspensão da CNH. Vamos entender mais com a repórter Carol Denardi. O Detran de Santa Catarina está alertando a população para novos golpes que vêm sendo aplicados por criminosos usando o nome do órgão. As fraudes chegam por mensagens de celular, e-mails e até WhatsApp, informando falsas suspensões da CNH e induzindo o cidadão a clicar em links ou fornecer dados pessoais. O Detran reforça que não envia avisos de suspensão, multas, pontuação ou qualquer tipo de cobrança por SMS, aplicativos de mensagem ou e-mails com links para atualização de dados. Sobre essa situação, o presidente do Detran de Santa Catarina, Coronel Cristiano Medeiros, faz um alerta. Recentemente, tivemos algumas informações que têm chegado aqui ao Detran de pessoas que estão caindo em golpes ou tentando, de algum criminoso fazer golpes com as pessoas. Venho aqui a todos para informar que o Detran, ele não emite nenhuma mensagem de texto, ou seja, até mesmo pelo WhatsApp, não pede nenhum código de verificação. Então não clique nesses sites, nessas informações que podem ser de cunho duvidoso. Sempre entre nas redes sociais oficiais do Detran, seja o nosso site detran.sc.gov.br ou até mesmo no nosso aplicativo. Verifique lá realmente a veracidade das informações e não caia nos golpes. A orientação é clara. Ao receber mensagens suspeitas, o cidadão não deve clicar em links, nem compartilhar dados pessoais ou realizar pagamentos. Casos de perfis falsos devem ser denunciados e, se houver prejuízo financeiro, é essencial registrar um boletim de ocorrência. O Detran catarinense segue monitorando situações de golpe e trabalha em conjunto com órgãos de segurança para coibir esse tipo de crime. 7h15, 7h15. E a Prefeitura de Blumenau está reforçando a orientação para que os boletins de ocorrência de acidentes de trânsito sem vítima sejam registrados pela internet. Desde março, quando o sistema começou a funcionar, já foram feitos 794 boletins online, agilizando o atendimento e também reduzindo a demanda presencial. Mesmo assim, ainda foram contabilizados mais de 1.000 registros físicos no período. A Secretaria de Trânsito lembra que o modelo digital é mais rápido, evita também deslocamentos desnecessários e facilita o acesso às informações, especialmente agora, com a chegada do período de férias. As equipes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes também atenderam 2.029 ocorrências diretamente nos locais dos acidentes, principalmente nos casos com vítimas que têm prioridade. Para registrar o BO online, basta acessar a carta de serviços no site da Prefeitura e preencher os dados. Mas vale lembrar, o recurso só vale para acidentes sem vítimas. E escute só, o governo de Santa Catarina abriu um novo edital do programa CNH Emprego na Pista. É uma chance de graça para quem quer tirar a primeira carteira de motorista, mudar ou então adicionar categoria e até fazer o curso de motofrete com EAR. São 9.357 vagas distribuídas em 59 municípios do estado. As inscrições já estão abertas e seguem até dezembro, 16 de dezembro, no site do Detran. O sorteio dos candidatos acontece no dia 18 de dezembro, às 2h da tarde, lá na sede do Detran, e vai ser transmitido ao vivo pelo Instagram oficial. Para participar é preciso ser alfabetizado, ter idade mínima da categoria desejada e morar em Santa Catarina há pelo menos 2 anos, além de cumprir todos os requisitos do programa. Também dá para fazer a adição ou então a mudança das categorias D e E, como ônibus, caminhão e carreta, e ainda o curso de motofrete com inclusão do EAR. O programa foi criado no ano passado e já beneficiou mais de 8.400 pessoas só neste ano, ampliando o acesso ao mercado de trabalho e também ajudando na economia local. As vagas são oferecidas em cidades onde autoescolas, médicos, psicólogos e entidades parceiras conseguem atender os candidatos.
E moradores de Gaspar vão ter um sábado diferente com foco na saúde do homem. É que 8 unidades de estratégia de saúde da família vão abrir das 8 da manhã às 4 horas da tarde, no dia 29 de novembro, para atender especialmente o público masculino. A ação faz parte da campanha Novembro Azul e reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que ainda é um dos que mais afeta os homens no Brasil. As unidades participantes ficam em bairros como Bela Vista, Santa Terezinha, 7 de Setembro, Belchior, Margem Esquerda, Barracão e também Posto Grande. A ideia é facilitar o acesso e incentivar os homens a cuidarem da saúde antes que apareçam sintomas. Então já sabe, se programe. 7h18, 7h18, e vamos para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. Um motorista de 22 anos foi preso após fugir de uma barreira policial na BR-282 em Lages, dirigindo sem CNH e transportando 495 quilos de maconha. A passageira de 28 anos também foi detida e o veículo tinha placas clonadas. O casal de Joinville foi encaminhado à Polícia Federal e vai responder por tráfico de drogas. E a Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Mentor em Florianópolis para investigar a importação ilegal de celulares em Santa Catarina. Com o apoio da Receita Federal, 4 mandados de busca e também apreensão foram cumpridos e dezenas de aparelhos foram apreendidos. Os suspeitos devem responder por descaminho. E Brusque abriu inscrições para o processo seletivo da Educação 2025, com vagas temporárias e também cadastro de reserva para diversas funções, incluindo professores, monitores e coordenadores. As inscrições vão até o dia 19 de novembro, aliás, de 19 de novembro a 14 de dezembro, exclusivamente pelo site da FUCAP. A seleção terá prova objetiva e, para cargos de nível superior, avaliação de títulos. E a Prefeitura de Blumenau não vai ter atendimento nesta quinta-feira, no caso amanhã, por causa do feriado da Consciência Negra. Mas alguns serviços vão funcionar em regime de plantão. A Defesa Civil atende 24 horas pelo 199. Já o transporte coletivo opera com horários de domingos e feriados, com mais de 700 viagens ao longo do dia. E a área azul não funciona. Na saúde, os postos de saúde vão estar fechados, mas os ambulatórios gerais do Garcia, da Itupava e também da Velha, abrem das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Há também plantão na atenção domiciliar e na saúde mental. Outros setores como Procon, Praça do Empreendedor, Educação, Semudes e Ouvidoria também não atendem no feriado, retornando atividades na sexta-feira. O Parque Vila Germânica vai ficar aberto com horários especiais nos restaurantes e também no Empório. Já a coleta de lixo acontece normalmente na cidade. Lembrando então que todos os serviços municipais voltam ao atendimento tradicional nesta sexta-feira, dia 21. E ainda falando sobre o feriado da Consciência Negra, celebrado amanhã quinta-feira, muitos trabalhadores têm dúvidas sobre o que pode ou não pode ser exigido pelas empresas neste dia. Para esclarecer esses pontos, a Jovem Pan conversou com a advogada trabalhista Juliana Mendonça, que é mestra em Direito e especialista em Direito e Processo do Trabalho. Ela explica sobre os direitos. Bom dia, doutora. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan Blumenau. Venho aqui falar com vocês hoje sobre as repercussões trabalhistas sobre o feriado da Consciência Negra, que ocorre agora no dia 20 de novembro. Meu chefe, caso ele queira, ele pode exigir que eu trabalhe no feriado? Essa é uma pergunta muito comum. Porém, a lei, através da CLT, artigo 70, ele proíbe os trabalhadores trabalhem nos feriados, especialmente os nacionais. Porém, a legislação, ela abre exceções para setores da indústria, do comércio, transporte, comunicação, serviços funerários e atividades ligadas à segurança, entre outros, porque são considerados serviços essenciais. Além disso, o empregador, ele pode solicitar que o funcionário trabalhe durante o feriado quando há uma convenção ou acordo coletivo que preveja que aquele setor, aqueles trabalhadores daquela empresa ou daquele setor, eles possam trabalhar no feriado. Então, caso meu chefe queira que eu trabalhe no feriado e tenha previsão de um setor que eu trabalho, seja de serviço essencial, ou tenha previsão na negociação coletiva, sim, eu terei que trabalhar. E se eu deixo de trabalhar mesmo tendo sido convocado? Qual a consequência? A consequência é que o meu empregador, ele pode me aplicar penalidades.
Justa causa, de primeira, não é algo razoável, mas ele vai poder aplicar uma advertência. Se for uma coisa corriqueira, as minhas dispensas, as minhas faltas injustificadas, ele pode aplicar suspensão e até, dependendo da gravidade, uma justa causa. Além das penalidades, ele ainda vai poder descontar o repouso semanal remunerado e o feriado. Além de, se houver previsão de adicional por frequência, eu também poderei perder naquele mês. Vale lembrar que, caso eu trabalhe, eu tenho um benefício, que seria o pagamento em dobro ou uma folga compensatória num outro dia. 7h23, 7h23. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 20 graus e vamos com mais informações sobre o tempo direto do Alerta Blue com a meteorologista Tatiane Martins. Tatiane, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quarta-feira temos o avanço de uma massa de ar seco sobre o estado de Santa Catarina, que vai deixar o dia com tempo firme aqui em Blumenau. Ao longo do dia vamos ter pouca nebulosidade e predomínio de sol. A temperatura se eleva rapidamente e por isso a tarde de hoje tem sensação de calor, abafamento, máxima nesta quarta-feira oscilando em torno dos 29 graus. Só mesmo entre o final da tarde e a noite vamos ter a passagem de uma frente fria de fraca intensidade pelo litoral que provoca aumento de nuvens aqui na região do Vale. Para os próximos dias, pouca mudança no tempo. Vamos ter o ar mais seco ainda por aqui, garantindo pelo menos até a sexta-feira tempo firme, sol, variação de nuvens e temperaturas mais agradáveis, principalmente na quinta-feira, quando o amanhecer da quinta-feira tem mínima em torno dos 13 graus aqui no Blumenau. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h25, 7h25. E o suplente de vereador em Blumenau, Mário Cato, do PCdoB, assumiu ontem a vaga de Adriano Pereira, do PT, que se licenciou por motivos de saúde. O suplente destacou sua trajetória na saúde, sua atuação na FURB e também a criação no Centro de Saúde do Idoso, reforçando um compromisso com o SUS e com políticas públicas. Cato afirmou que seu mandato será popular e voltado à defesa dos trabalhadores. Ele vai ficar no lugar do vereador Adriano por 30 dias. E o Senado aprovou ontem um projeto que permite atualizar valores de imóveis e veículos no imposto de renda e também regularizar bens não declarados com impacto previsto de 19 bilhões de reais. O texto cria um regime especial para corrigir valores de bens e ajustar ativos omitidos com alíquota de 4% para pessoas físicas e de 4,8% de imposto de renda pessoa jurídica e 3,2% de contribuição social sobre o lucro líquido para empresas. A proposta, que já passou na Câmara, segue para a sanção. O projeto também incorpora pontos da medida provisória do IOF, que perdeu validade, e prevê multa, prazo reduzido para adesão e também possibilidade de parcelamento. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria para condenar 9 acusados de planejar um golpe de Estado após as eleições de 2022, entendendo que o grupo efetivamente articulou ações para atacar instituições, incluindo planos de assassinar autoridades e pressionar o Exército. Alexandre de Moraes votou pela condenação dos 9 e pela absolvição de um general por falta de provas. As mensagens e também deslocamentos dos réus mostraram que buscavam então criar caos para justificar uma intervenção militar. Com a maioria formada, o STF passa agora à definição das penas. E o presidente Lula sancionou uma nova lei que veta o uso da linguagem neutra na administração pública em todos os níveis, federal, estadual e municipal. A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, faz parte da Política Nacional de Linguagem Simples, criada para facilitar o entendimento de informações oficiais pelos cidadãos. O governo federal justifica a proibição da linguagem neutra como uma medida para garantir o acesso à informação. Na visão do executivo, o uso de linguagens que flexionam o gênero pode dificultar a compreensão do público.
E a Câmara aprovou o texto base do PL antifacção por 370 a 110, apesar da resistência do governo Lula. O projeto cria o crime de facção criminosa, aumenta penas e amplia também ferramentas de investigação, bloqueio de bens e controle sobre líderes presos. Mesmo após as concessões do relator, o deputado Derrite, do PP de São Paulo, como o ajuste sobre apreensão de bens e também destinação de recursos ao Fundo Nacional de Segurança Pública, o Planalto orientou o voto contrário. A proposta segue agora com análise de destaques para o Senado e vai ser relatada pelo senador Alessandro Vieira. 7h28, 7h28, e daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Mais de 783 mil veículos devem passar pela BR-101 no trecho de Santa Catarina durante o feriado. E Gaspar envia doações para a cidade paranaense devastada por tornado. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora em Blumenau é de 20 graus. 7h28, 7h28. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Passaporte anual Alice Parque. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alesparque.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Atenção, motoristas! A promoção de pneus da Fiat Rivel está imperdível. Somente neste mês, na compra dos seus pneus, você ganha instalação gratuita, balanceamento e alinhamento 3D totalmente cortesia. E tem mais, parcelamos sem juros no cartão. Conte com a qualidade e segurança de uma oficina padrão Fiat, com mecânicos certificados e equipamentos de última geração. Informações 4732312214. Fiat Rivel em Blumenau, no Salto do Norte. Desacelere, seu bem maior é a vida. Neste Natal tem carro novo pra você no Norte Shopping. A cada R$300 em compras você concorre a um Jeep Commander, o SUV de 7 lugares mais desejado do Brasil. Natal Norte Shopping. Compre e concorra. A magia de Natal vai invadir Blumenau com a CDL. São mais de R$300 mil em prêmios esperando por você. Comprando nas lojas associadas à CDL Blumenau, você concorre a um carro 0 km e também com muitos vales compras para deixar seu Natal ainda mais mágico. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom. Baixe o app CDL Blumenau e cadastre seus cupons. Onde tem CDL, tem magia de Natal. O Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou negócio. Confira: tomate salada ou banana branca quilo 2,98, batata lavada ou cebola quilo 1,98, cenoura ou chuchu quilo 2,78, sobrecoxa sadia 1 quilo bandeja congelada 9,98, café Bom Jesus 500 gramas 24,98. Forte Atacadista, aqui é mais barato. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. FURB. Fazer a diferença é nosso ponto forte. Afinal, aqui é FURB. E ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h32, 7h32. Vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, Vorcaro simulou venda no Banco Master para Victor para tentar fugir do país, dizem investigadores. IMEC anula 3 questões do Enem 2025 após live ter antecipado perguntas semelhantes às da prova.
No Estadão, operação de compra do Master pelo BRB foi tentativa de abafar a investigação do Banco Central. E Lula confirma a Pacheco que vai indicar Messias para o STF. O Globo, técnicos da Caixa alertaram em 2024 que Master não tinha clareza, efetividade e consistência em seus números. E INSS, pensionistas e herdeiros podem pedir devolução de descontos irregulares de falecidos. Jovempan.com.br. Dono do Master tentou fugir para o exterior em jatinho e foi preso no aeroporto. E Lula sanciona a lei que proíbe linguagem neutra na administração pública. 7h33, 7h33. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 20 graus e vamos novamente saber como fica o tempo para hoje com a meteorologista Tatiane Martins. Bom dia, Tatiane. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quarta-feira temos o avanço de uma massa de ar seco sobre o estado de Santa Catarina, que vai deixar o dia com tempo firme aqui em Blumenau. Ao longo do dia vamos ter pouca nebulosidade e predomínio de sol. A temperatura se eleva rapidamente e por isso a tarde de hoje tem sensação de calor, abafamento. Máxima nesta quarta-feira oscilando em torno dos 29 graus. Só mesmo entre o final da tarde e a noite vamos ter a passagem de uma frente fria de fraca intensidade pelo litoral que provoca aumento de nuvens aqui na região do Vale. Para os próximos dias, pouca mudança no tempo. Vamos ter o ar mais seco ainda por aqui, garantindo pelo menos até a sexta-feira tempo firme, sol, variação de nuvens e temperaturas mais agradáveis, principalmente na quinta-feira, quando o amanhecer da quinta-feira tem mínima em torno dos 13 graus aqui no Blumenau. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. Sete horas 34 minutos. 7h34. A Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL Blumenau, realizou ontem a assembleia que confirmou a recondução da atual diretoria para o biênio 2026-2027. Os empresários Antônio Bittelbrun Júnior, o Tony, seguem na presidência ao lado de Fernando Falgater, que permanece como vice-presidente. O novo mandato começa em 1º de janeiro de 2026 e a posse solene está prevista para abril. E para falar sobre a eleição e também sobre as próximas ações da entidade, a gente conversa agora com o presidente Tony. Tony, parabéns pela reeleição à frente da CDL. Conta para o ouvinte aqui da Jovem Pan, além da continuidade do trabalho, né, da atual diretoria, quais são as principais novidades e projetos que a CDL pretende implementar a partir desse novo mandato? Bom dia para você. Bom dia, Franciele. Bom dia a todos que nos acompanham a partir desse momento. É gratificante, reunimos ontem aí os associados em assembleia geral ordinária, então, para que a gente pudesse cumprir o rito previsto em estatuto, que é a eleição da diretoria para o biênio 26 e 27, como você citou. Muito feliz de ter essa aprovação. Isso comprova a satisfação dos nossos associados e da comunidade com o trabalho que a gente vem fazendo até agora. Ano que vem, 2026, CDL comemora 60 anos. E aí a gente já tem uma vasta programação para a gente, a partir de janeiro, 26, a partir de janeiro até dezembro, a gente ter projetos bacanas que mostram aí todo esse legado da CDL durante esses 60 anos, o que trouxe a CDL até aqui e quais são os projetos que a gente está pretendendo para os próximos 2 anos. Tony, como é que a CDL Blumenau vem avaliando, né, o cenário econômico para 2026? De que forma que isso deve impactar o comércio local? Nós estamos sempre atentos, né, às mudanças. Você sabe que todos nós sabemos que a economia no Brasil ela é cíclica, então nós temos que estar atentos às mudanças. Estamos atentos também à questão do comércio eletrônico, que é um desafio para o comércio físico, mas que cada um tem o seu espaço e tem a sua especificidade para atender cada demanda. Trabalhamos com os nossos associados com lojas físicas para que eles trabalhem na experiência com o seu cliente, trabalhem no bom atendimento. CDL tem feito um trabalho excelente nesse sentido, com capacitação aí de empresários, capacitação dos colaboradores, para que eles possam fazer uma entrega
entregar cada vez mais uma experiência gratificante para o seu consumidor e fazendo a diferença aí entre o físico e o eletrônico. Tony, aproveitando, né, a gente falou da eleição, mas nessa semana, né, a CDL também lançou a 11ª edição aí do Feirão Limpe Seu Nome, né, que vai acontecer agora em dezembro. Como é que está sendo essa organização do feirão? Bom, o feirão, exemplo de anos anteriores, esse ano nós temos como data 8 a 12 de dezembro, acontece no 4º andar do Shopping H, na sede, no auditório da CDL Blumenau, e estrategicamente nós programamos sempre o mês de dezembro, porque é o momento em que as empresas pagam o 13º, e aí a gente chama a atenção de quem quer limpar o seu nome para que aproveite essa oportunidade, aproveite as vantagens que o credor muitas vezes está dando. Então, o papel da CDL é fazer essa conexão entre quem quer limpar o seu nome e quem é o credor, que vai também ter a oportunidade de recuperar o crédito. Ganham os dois nesse processo, né? Porque está limpando o nome, volta a ter crédito, volta a fazer compra, e os nossos empresários também vão ter aí uma incrementação nas vendas em função desse público que já estará apto novamente a voltar a comprar no crediário. A gente já tem algumas empresas aí que vão participar, como alguns bancos, por exemplo, que você pode citar? Claro, nós temos, através da central de cobranças da CDL, nós já temos mais de 120 empresas representadas, então a CDL a equipe lá tem condições de estar credenciada para fazer a negociação em nome dessas empresas, e aí nós teremos guichês próprios que estarão lá, a Caixa Econômica Federal, a Via Cred Ailos e ainda o Procon de Blumenau para orientar e auxiliar nas negociações. E se alguma empresa ainda quiser participar, consegue estar junto no feirão? E como é que ela pode fazer para participar daí? Tranquilo, entre em contato com a CDL, as empresas associadas já automaticamente podem entrar em contato com a CDL para se credenciarem junto à nossa central de cobrança, estarem ali em condições de atender esses consumidores que querem limpar o nome, e as empresas que ainda não são associadas também faz contato com a CDL, ela vai ter todas as informações para que ela possa se associar e entrar nessa campanha do Feirão Limpe Seu Nome de 8 a 12 de dezembro. Tony, reforça só pra gente então o dia que o feirão vai acontecer e já deixar o convite aí para os ouvintes da Jovem Pan participarem também. Sim, na CDL Blumenau, então 11ª edição do Feirão Limpe Seu Nome, um evento presencial que acontece de 8 a 12 de dezembro, como disse, na sede da CDL, no 4º andar do Shopping H. Convido a todos para que realmente participem, aproveitem essa oportunidade, as vantagens que cada empresa está proporcionando, para que possa ter um final de ano aí com o nome limpo, que possa voltar ao crediário e que comece um ano aí zerado, né, para uma vida nova sem os débitos. Tony, muito obrigada pela participação, bom dia de trabalho aí para você. Muito obrigado também sempre pela oportunidade que a Jovem Pan tem dado à CDL para que a gente possa mostrar as oportunidades para Blumenau e para os seus associados. Nós conversamos com Antônio Bittelbrun Júnior, o Tony, que é presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL aqui de Blumenau. Ontem, a CDL realizou a assembleia que confirmou a recondução da atual diretoria para o biênio 2026-2027. E a entidade também está nos preparativos para a primeira edição do Feirão Limpe Seu Nome, que acontece entre 8 e 12 de dezembro. Vai ser lá na sede da CDL, no Shopping H. E de acordo com a entidade, mais de 120 empresas representadas pela Central de Cobranças vão participar da ação, além da Caixa Econômica Federal, da Via Cred, Ailos e também do Procon de Blumenau, que vai estar no local para orientações ao público. E claro, mais informações sobre o feirão você acompanha aqui na número 1 do Brasil, no Jornal da Manhã. 7h41, 7h41. E a Motiva, a ex-CCR, anunciou nesta terça-feira a venda de todos os 20 aeroportos da empresa para Aeroportos de Cancún, uma subsidiária da mexicana Azur, por 11 bilhões e meio. A previsão da empresa é de que a conclusão do processo aconteça em 2026, após a aprovação pelo poder concedente e também pelos órgãos de defesa da concorrência. Segundo a companhia, até o fechamento do negócio, a Motiva vai seguir operando os aeroportos, mantendo o quadro atual de funcionários e também assegurando o cumprimento dos contratos vigentes e os investimentos previstos. Em Santa Catarina, a Motiva controla as operações nos aeroportos de Joinville e Navegantes. No Paraná, os de São José dos Pinhais, Batieri, Foz do Iguaçu e também Londrina. E mais de 783 mil veículos devem passar pela BR-101 no trecho de Santa Catarina durante este feriado. Maurício Catani traz as informações.
O feriado prolongado da Consciência Negra deve movimentar intensamente as rodovias do sul do país. A Autopista Litoral Sul estima que cerca de 1.200.000 veículos circulem entre hoje até o dia 23 de novembro pelos trechos do Paraná e Santa Catarina. Só aqui no estado a previsão é de 783.000 veículos passando pela BR-101. E para dar conta desse movimento, a concessionária preparou uma operação especial com reforço de equipes, viaturas extras e monitoramento 24 horas. Se você for pegar a estrada, não esqueça, revise o veículo antes de viajar, respeite a velocidade máxima permitida, não faça ultrapassagens em locais proibidos, se beber não dirija e ainda redobre os cuidados em caso de pista molhada. E programe paradas a cada 3 ou 4 horas para uma viagem mais segura e tranquila. 7h43, 7h43. E o fim de ano costuma vir acompanhado de trovoadas, descargas elétricas e também temporais que acabam deixando muitas famílias sem energia. Para entender como a Celesc tem se preparado para esse período e também quais melhorias vêm sendo adotadas para reduzir os impactos das tempestades, nós conversamos com o gerente regional da Celesc em Blumenau, João Marcos. Acompanhe. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Força do Rádio o gerente regional da Celesc, João Marcos. Seja muito bem-vindo e um bom dia para você. Obrigado. Bom, vamos conversar então sobre o planejamento e também infraestrutura. Queria saber quais são as ações que a Celesc está implementando para garantir o fornecimento estável de energia durante o verão, né? E quando o consumo ele aumenta então significativamente, que é mais nessa época de fim de ano. Sim, a Celesc ela trabalha de forma contínua, né, fazendo investimento nas redes de distribuição de energia elétrica. Aqui na nossa região a gente tem um investimento muito forte na rede compacta de média tensão, que é uma rede com condutor semi-isolado, que no eventual toque da vegetação ela não provoca interrupção do fornecimento de energia elétrica. As nossas redes de baixa tensão a gente está trocando todas por cabo multiplexado e isolado de baixa tensão, que também é um eventual toque também não vai ter a falta de energia, que é um cabo protegido. Tem investimentos na ordem também de equipamentos que a gente chama de religadores de trecho, que eles fazem o isolamento do defeito, diminuindo a área de cliente sem energia para nossa equipe para chegar e fazer a manutenção. Esses equipamentos aí eles giram na ordem de R$150 mil cada ponto de investimento. Além dessas melhorias constantes que a Celesc faz, a gente atua de forma constante também na poda. Nossa região aqui é uma região com muita vegetação, então a gente tem que sempre manter aquela poda de segurança em dia. Pena que a sociedade, alguns consumidores, alguns moradores, eles acabam deixando a árvore crescer de tal maneira que mesmo a Celesc agindo não consegue cobrir toda a área se o próprio proprietário do imóvel não realizar a sua jardinagem. Então, a nível de pequenos investimentos na região, é isso daí. Fora esses pequenos investimentos aí no planejamento até 2027, a gente tem aqui na região nossa a previsão de subestações novas de 138 mil volts, que vão dar um fôlego maior para a região. Nossa é uma região bem fornecida, mas com essas subestações, que vai ser no Baden-Furt, Luiz Alves, Massaranduba, Botuverá, Timbó, Ascurra. Isso daí vai dar também um crescimento maior e um poder de fornecimento para a região bem significativo até 2027, 2028. Em relação a essas podas de árvores, né, de vegetação, existe alguma lei estadual que impeça do morador fazer isso, ou alguma lei municipal, por exemplo, como é o caso aqui de Blumenau? Existe alguma lei que proíba do morador, do cidadão, plantar árvores próximos da rede? Sim, a gente tem a legislação municipal e tem a legislação estadual, né, que é a que rege pelo estado todo, que diz que o plantio da árvore ela tem que obedecer uma certa distância de segurança em função de cada tipo de árvore. O que a gente recomenda? Você gosta de uma árvore? Quer uma árvore em casa? Eu tenho, na minha casa tenho árvores grandes, mas elas ficam nos fundos do meu terreno, onde não há possibilidade dela intervir na rede de energia elétrica. Então, o que a gente pede aí para as pessoas que evitem o plantio próximo à rede,
de energia elétrica, ou seja, no limite da sua propriedade com a via pública, que geralmente a rede de energia elétrica ela está situada no passeio, mas se você gosta, se você quer, que você também mantenha a jardinagem da sua árvore em dia, para não ter problema dessa vegetação num vendaval, que é o que a gente vai vir agora para uma época do ano que a gente tem muita incidência de trovoada com rajadas de vento agora no verão, para que não haja projeção de um galho ou até mesmo da própria árvore em cima da rede de energia elétrica, ocasionando falta de energia para você que não fez o plantio, a poda correta da sua árvore, como para todos os seus vizinhos e até mesmo o bairro, dependendo do ponto onde isso ocorrer, né? Nós estamos conversando com o João Marcos, que é gerente regional da Celesc. E falando agora um pouco, né, quando chega esse fim de ano, a gente sabe que, como você mesmo comentou agora, tem essas trovoadas, enfim, mais vento, acaba às vezes saindo energia nessas regiões mais afastadas, né, aqui do centro da cidade e também nesses outros municípios. Como é que as pessoas podem comunicar à Celesc a falta de energia? Às vezes acaba saindo, né, lógico, sai energia, acaba ficando sem internet e não tem como avisar. A Celesc tem outro método que consegue saber onde tem a falta de energia, tem alguns avisos? O canal de comunicação da Celesc é o aplicativo, né? Através do app você consegue relatar a sua falta de energia. Você também tem o disparo através do SMS, o próprio site da Celesc, né? O 0800. Então tem vários canais aí que são possíveis. A pessoa que mora numa região afastada, geralmente o celular, a antena de celular daquela região, ela tem uma bateria para uma pequena, uma carga horária sem falta de energia. Então você ainda vai ter o sinal da sua antena de telefonia móvel. Então a gente recomenda que todos os clientes abaixem o aplicativo da Celesc e utilizem ele para relatar a falta de energia. O relatar pelo aplicativo, ele é muito mais rápido do que pelo nosso 0800, porque você já vai ali rapidinho, dispara a mensagem, não pega trânsito, congestionamento de atendimento de call center, né? E a informação chega na nossa central de operação. O importante é: faltou energia, relate para a Celesc. A Celesc só vai saber se você ficou sem energia em algumas regiões se você fizer o relato da falta de energia. E vou frisar novamente, o aplicativo é um dos melhores recursos que tem para utilizar. E até isso é um método bem bacana, porque assim vocês conseguem contabilizar também determinadas regiões, quantas vezes ficou sem energia no mês ou a cada tempo, né? Para ter uma noção e ver possibilidades de melhoria também na infraestrutura, né? Sim, é importante a pessoa relatar a falta de energia, todo mundo que tiver falta de energia relatar, porque às vezes se é uma pessoa só relatando, a gravidade daquele ponto é de uma pessoa. E se de repente começa a vir mais relatos, a gente já vai saber que aquela área é algum trecho grande que atende um número maior de consumidores, que aí a gente tem que fazer o atendimento o mais rápido possível. Lógico, né? O nosso foco é deixar nossos clientes sempre com energia contínua, de qualidade, mas o mundo que vivemos não é ideal. As faltas de energia vão ocorrer e a gente sempre vai priorizar o restabelecimento de energia elétrica para os nossos consumidores. E agora, com a chegada do verão, né? Uma estação que as pessoas realmente acabam consumindo mais, né? Tanto a parte da geladeira, né? Abrindo mais e fechando mais a geladeira para deixar os produtos mais refrigerados, e também a questão do ar-condicionado. Quais são as dicas, orientações para os consumidores para não pesar tanto no bolso, especialmente agora nessa época de fim de ano, que tem o Natal, tem a virada de ano, início do ano tem IPTU, tem todas essas contas iniciais aí para pagar. Como é que dá para equilibrar essa conta? Bom, no inverno o vilão é o chuveiro, né? Que todo mundo quer tomar um banhozinho bem quente. No verão, o vilão ele passa a ser o ar-condicionado, porque nós somos privilegiados em morar em Santa Catarina, em morar em Blumenau, onde todo mundo tem a condição, ou se não tem, ou tá batalhando para ter o seu conforto térmico adquirindo o ar-condicionado. A economia de energia elétrica já começa na escolha do aparelho, né? Então a gente tem alguns aparelhos que são ar-condicionados normais, depois tem os inverter, dual inverter, em função de cada tecnologia vai dando um grau de eficiência melhor. Mas o uso, ele é determinante. Então, o que a gente aconselha? Sempre quando ligar o ar-condicionado, manter todo o ambiente fechado, utilizar o ar-condicionado numa temperatura de conforto térmico, que é em torno aí dos 23 graus, não precisa botar 16, porque quanto maior
a carga que você botar no ar-condicionado para baixar a temperatura, você vai ter também o maior consumo dele. Então, o recomendado é botar uma temperatura que você sinta o conforto e não sinta muito o bolso. E nós aqui, como eu falei, a gente é privilegiado em ter a condição de querer um pouco mais de conforto, e é o que a gente acaba vendo aí na nossa população, que todo mundo quer ficar bem climatizado no verão, porque o calor em Blumenau ele é gigantesco. E para a gente encerrar, gerente, eu gostaria que você deixasse um recado, né, para os consumidores que tiverem dúvidas, às vezes precisam de alguma orientação. Se a Celesc também faz esse trabalho de ir até o cidadão, às vezes verificar alguma demanda, alguma coisa pontual no bairro, na casa do próprio consumidor. Bom, o canal de comunicação da Celesc é sempre através do nosso site, o nosso aplicativo, né? Você pode relatar lá, fazer contato, ligar para a nossa ouvidoria, para todos os canais disponíveis e indicar o que você precisa com relação à qualidade de energia. A Celesc, ela é uma empresa que ela é regulada pela ANEEL, e a gente tem critérios e níveis de atendimento que a gente sempre procura atingir. Então, todo relato ele é tratado, ele é priorizado, e o objetivo é sempre ter uma energia de qualidade e contínua. Para acompanhar a questão de bandeiras, né, que a ANEEL geralmente divulga, sempre também pelo site? Isso, a bandeira ela sempre vai estar indicada pelo site, você pode acompanhar lá. Ela não vem na fatura, né? Não, ela não vem na fatura, é um indicativo que vem no site. Na fatura tu só sente o valor do acréscimo, né? Mas o acompanhamento é tudo via site. Então, quando tiver bandeira vermelha, a gente já sabe que tem que dar uma reduzida, e assim por diante. E assim por diante. Bandeira vermelha reduz um pouquinho, porque a tarifa fica um pouquinho mais, uma bonificação um pouquinho mais salgada, né? Um crédito a mais para pagar. João, muito obrigada pelas informações, um bom dia para você. Obrigado. Nós conversamos com o gerente regional da Celesc, João Marcos. 7h54, 7h54, e você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Ex-prefeito Mário Hildebrand convocado a depor na CPI do esgoto de Blumenau. É o terceiro ex-prefeito a comparecer na comissão. E 2 meses após repasse, complexo esportivo do SESI segue sem melhorias. E verba federal de mais de 7 milhões de reais é confirmada. Blumenau inicia licitação de obras em ruas afetadas pelas chuvas de 2023. E ainda, Ministério Público de Santa Catarina investiga brigas e possível caso de racismo em jogo entre Avaí e Remo na Ressacada. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Tem as últimas notícias do esporte. Temperatura agora em Blumenau é de 21 graus. 7h54, 7h54. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Que diferença um ponto faz? Ele pode ser o fim de uma fase ou o começo de uma grande transformação. Na FURB, o ponto final vira ponto de partida. Juntamos os pontos para você ir além. Aqui, o ponto de vista se amplia com conhecimento. E estamos no ponto exato entre o que você deseja e o seu futuro. Afinal, aqui é FURB e ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. A Seven Serviços é uma empresa especializada na gestão de serviços terceirizados com mão de obra de qualidade, eficiência e agilidade, proporcionando tranquilidade aos clientes com serviços de jardinagem, limpeza e conservação, zeladoria, portaria 24 horas, recepcionista, telefonista, agente de estacionamento, entre outros. Seven Serviços, terceirizando serviços e superando resultados com qualidade, eficiência e agilidade. Seven Serviços. Ligue e peça orçamento sem compromisso. 3323 1746. Motivar os professores a estudar, aprender e ensinar cada vez melhor começa com reconhecimento e continua com capacitação. Por isso, o governo de Santa Catarina está implementando a Escola de Formação de Professores e Gestores com foco na qualificação de aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos. Nesse segundo semestre, já estão sendo selecionados e formados 150 especialistas que a partir do ano que vem vão realizar a capacitação
capacitação inicial dos 36 mil professores da rede e a formação continuada de 6.700 professores de língua portuguesa e matemática e 2.000 gestores escolares. E o aluno, ele sente isso, né? Quando o professor ele discute ideia com os outros professores, ele tem mais ideias. Em Santa Catarina, ensinar é aprender. E aprender é um projeto que recomeça todos os dias. Secretaria da Educação, Governo de Santa Catarina. Neste Natal tem carro novo pra você no Norte Shopping. A cada R$300 em compras você concorre a um Jeep Commander, o SUV de 7 lugares mais desejado do Brasil. Natal Norte Shopping. Compre e concorra. Todo nascer do sol nos convida a viver a aventura de mais um dia e a sermos melhores que ontem. Evoluir faz parte da nossa natureza. Agora, o HSC é o Hospital Unimed Blumenau. Continua com a mesma qualidade de antes, só que agora com a marca e a visão de futuro da Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. FURB. Fazer a diferença é nosso ponto forte. Afinal, aqui é FURB. E ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. 7h58, 7h58, e a Prefeitura de Gaspar envia hoje um carregamento de doações para Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Cidade devastada por um tornado que destruiu cerca de 90% do município no dia 7 de novembro. Os itens foram arrecadados pela Assistência Social, Defesa Civil, SAMAI e também por moradores, empresas e cidades vizinhas, como Indaial. As arrecadações presenciais em Gaspar foram encerradas, porém doações seguem possíveis via Pix para a Prefeitura local. A administração promete prestar contas dos valores recebidos. 7h59, 7h59. Pan Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E Oma Construtora. 25 anos construindo o melhor para você e sua família. E no último amistoso do ano, o Brasil empatou com a Tunísia em 1-1 na tarde de ontem. Os tunisianos saíram na frente aos 22 minutos e Estevão empatou cobrando pênalti aos 43 do primeiro tempo. Já no segundo tempo, a seleção teve outra penalidade. Lucas Paquetá partiu para a cobrança, chutou por cima do gol e perdeu a chance de vitória brasileira. O Brasil volta a entrar em ação apenas na data FIFA de março, onde vai encarar duas equipes europeias. E na abertura da 34ª rodada do Brasileirão, o Botafogo venceu de virada o Sport por 3-2. A equipe pernambucana chegou a abrir 2 gols, mas o time carioca virou o jogo e somou 3 pontos e assumiu a 5ª colocação na tabela. E hoje tem clássico carioca. Flamengo e Fluminense se encaram às 9h30 da noite no Maracanã. Santos e Mirassol entram em campo no Vila Belmiro e o Grêmio recebe o Vasco também às 9h30. Um pouco antes tem Palmeiras e Vitória às 7h30 da noite pelo adiantamento da 37ª rodada. E Blumenau iniciou oficialmente a participação dos Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC, que está acontecendo em Chapecó. E os atletas da ginástica rítmica já garantiram o primeiro pódio da competição. A equipe blumenauense conquistou o 3º lugar geral. Nas demais modalidades, o voleibol masculino venceu o Pasto de Torres por 3-0. O basquete feminino venceu a equipe de Xaxim por 111-29. E um duelo equilibrado, o futsal feminino de Blumenau venceu Indaial por 1-0, garantindo o início positivo na competição. E depois de estrear com derrota para Chapecó, a equipe de bolão 23 feminino de Blumenau conquistou a primeira vitória ontem. Blumenau superou Florianópolis por 1.338 a 1.319. 8h01, 8h01, e você ouviu no Jornal da Manhã desta quarta-feira. Ex-prefeito Mário Hildebrand convocado a depor na CPI do esgoto de Blumenau. É o 3º ex-prefeito a comparecer na comissão. Ontem, representantes da FUNASA prestaram esclarecimentos. E 2 meses após repasse, o Complexo Esportivo SESI segue sem melhorias.
Verba federal de mais de 7 milhões de reais é confirmada para Blumenau. Município inicia licitação de obras em ruas afetadas pelas chuvas de 2023. Também foi destaque: Ministério Público de Santa Catarina investiga brigas e possível caso de racismo em jogo entre Avaí e Remo na ressacada. E Detran alerta para golpes que simulam suspensão da CNH. CDL Blumenau realiza feirão Limpe Seu Nome de 8 a 12 de dezembro. E mais de 783 mil veículos devem passar pela BR-101 no trecho de Santa Catarina durante o feriado. E Blumenau mantém serviços essenciais em plantão nesta quinta e retoma atendimento normal na sexta-feira. Você também ouviu: Lula sanciona a lei que proíbe linguagem neutra na administração pública. E ainda, Gaspar envia doações para a cidade paranaense devastada por tornado. 8h02, 8h02, e termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. De segunda a sábado, a partir das 6 horas da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7 FM. Uma ótima quarta-feira, bom dia e até mais. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meurer. Bom dia, 8h02, 8h02. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.